domínio do porto-riquenho Javier Coulson, que precisou de 48 segundos e 14 centésimos para cruzar a linha de chegada em primeiro, seguido do dominicano Félix Sanches e Mamadou Ham do Senegal. 48 e 15, ainda teve tempo de olhar para o lado e se certificar que havia vencido com folga. E nos 110 metros com barreira, teve quebra de recorde da temporada. David Oliver, dos Estados Unidos, fez o tempo de 13 segundos e 3 centésimos e garantiu a primeira posição. Segunda e terceira colocações também ficaram com norte-americanos. Jason Richardson foi o segundo e Ryan Wilson o terceiro. Aí a melhor marca da temporada, espetacular, melhor marca do mundo, 13:04. Patrick, é com você. Vamos lá, os destaques dessa etapa da Diamond League. Bom, a gente começa pelos 100 metros mesmo, né, Cleberson? Acho que foi o grande resultado aí, até pelo apelo da prova, né? É, um dos, né? A gente viu também aí o David Oliver fazendo a melhor marca do mundo. Ainda ninguém abaixou no 110 sobre barreiras a marca dos 13 segundos, mas chegou a 13:03, muito próximo já, e o David Oliver voltando à grande forma que há muito tempo não se via. Agora, o Tyson Gay realmente, nessa temporada, ele está imbatível. Ele só está entrando em competição, ele tem certeza que está em forma, pronto para competir bem. Disputou uma competição antes da seletiva americana, foi para a seletiva americana para vencer as duas provas, fazendo o melhor resultado do mundo nas duas. E voltou hoje aí para correr novamente na casa dos 9,70, que é muito bom, né? Então, Tyson Gay, certamente eu acredito que ele vai, no Mundial, correr na casa dos 9,60. Então, pode-se dizer, mas pô, vai dar trabalho para o Usain Bolt? Vai dar trabalho, porque o Usain Bolt vai ter que correr o melhor dele, vai ter que correr muito bem para poder... Que ele não corre assim, na casa de 9,60, o Bolt? O Bolt, na Olimpíada, ele correu, né? Foi a última vez, foi na Olimpíada. Depois disso, não mais. Antes da Olimpíada também já estava um bom tempo sem correr na casa dos 9,60. E eu acredito, o Gay, que tem o melhor resultado, 9,69 também, pode repetir ou melhorar esse resultado. E vai ser uma pressão de dois americanos, porque o Gatlin já ganhou do Bolt esse ano e é um cara capaz também de fazer excelentes marcas. Será que a gente já está vendo uma reação americana aí a esse domínio jamaicano dos últimos anos aí nas provas de velocidade, Kaká? Não sei, Patrick, eu fico pensando aqui em algumas questões. Por exemplo, o Bolt virou um homem da mídia. Como o Neymar, a gente via ele aqui gravando comercial num dia, treinando no outro, correndo no outro, indo fazer campanha publicitária, participando de festa para anunciante, aquela coisa toda. O Bolt está vivendo esse mundo mágico de um cara que hoje é um astro internacional. E isso, é claro, acaba tirando um pouco o foco dos treinamentos. Agora, ele tem marcas expressivas e na cabeça dele com relação ao Mundial, a questão que ele não pode falhar. Ele não pode queimar a largada, não pode cometer a falta que ele cometeu no último Mundial. E isso está na cabeça dele como uma sombra. Ele vem treinando muito largadas. E quando ele perdeu a última prova, que a gente até brincou, eu falei assim, olha, ele fez a melhor largada da vida dele, mas a pior chegada. Foi quando ele perdeu para o Justin Gatlin em Roma. Então, assim, ele melhorou muito no fundamento largada, mas aí ele perde um pouco a potência na chegada. Agora, eu só queria fazer dois destaques aqui, porque a gente viu algumas provas de velocidade com alguns sprints, principalmente no feminino. Agora, no masculino, a gente tem que chamar atenção aqui para alguns detalhes importantes. Por exemplo, o Javier Coulson hoje foi um espetáculo. Contra o Félix Sanches, bicampeão olímpico, o Coulson sobrou na prova, né, Cleberson? Foi sensacional. Já havia vencido em Birmingham, que foi uma prova muito difícil por conta do clima e da pista. Ele voltou para vencer novamente o Félix Sanches, que havia ido muito mal em Birmingham. Agora voltou e ficou em segundo lugar com um tempo já melhor. Mas o Javier Coulson vem nessa crescente. Ele vem a cada prova, melhorando o resultado. E a gente acredita que realmente ele... No ano passado, ele era um dos favoritos na Olimpíada, né? Foi terceiro colocado. Foi até um certo ponto decepcionante, porque ele vinha absoluto na Diamond League e não conseguiu. Mas agora não, esse ano ele veio crescendo, agora os resultados estão melhorando. Pois é. Saltos verticais, dois destaques aqui. Hoje a gente quase viu um recorde mundial sendo quebrado, coisa que não acontecia há 20 anos. Eu estou falando do salto em altura, que era do Javier Sotomayor, que é ainda do Javier Sotomayor, desde 93. Faz 20 anos que esse recorde não é quebrado. 2,45. E hoje o Bondarenko quase quebrou esse recorde
né, Esse cara é muito Ele bom, foi espetacular. Parece que é uma questão de tempo, né, Kaká? É um ucraniano que é um cara muito alto, pernas longas, que para esse tipo de modalidade, o Cleberson pode falar melhor, é o ideal. E ele tem uma entrada diferente. Aquele S que o atleta faz para saltar, ele não faz pela direita, ele faz pela esquerda. Eu não sei se ele está inventando uma nova forma de passar. São poucos atletas que usam a perna de impulsão, a perna direita. Ele é um deles. São poucos. Realmente a gente vê, é mais comum a gente ver os atletas usarem a perna de impulsão, a perna esquerda. Então eles vêm correndo do lado direito do colchão. E para terminar, o destaque do fracasso do Lavillenie. A gente, nas últimas transmissões, desde que ele se tornou campeão mundial, campeão olímpico, a gente vem falando, olha, esse cara tem a melhor mecânica de conseguir passar de inversão, de conseguir passar ali pela barra, pode chegar ao que o Sergei Bubka conseguiu. É uma questão de tempo. Coincidentemente, por ser em Lausanne, a gente até brincou na transmissão, sede do Comitê Olímpico Internacional, o Sergei Bubka, junto com o Jacques Roche, presidente do COI, atravessaram a rua e foram ver quem? Aquele futuro vencedor do salto com vara. Para surpresa de todos, foi um fracasso. O cara falhou nas três... Tá aí ele, ó. Ele falhou nas três tentativas de 5,62 e foi o primeiro eliminado. Isso acontece? Acontece. Quando a Fabiana Müller ganhou o Mundial, a Zimbaeva fez quase que igual, ela fracassou também. Então isso é possível acontecer. Mas que é feio, é feio. Ainda mais diante do monstro Sergei Bubka que estava ali na arquibancada. O salto com vara talvez seja a prova mais complexa. A gente sempre fala isso aqui, é muito difícil. Não é só a Fabiana falhou, a gente viu a Zimbaeva falhar e aí a polonesa Rogowska ganhou o campeonato mundial. A Zimbaeva falhou novamente nos Jogos Olímpicos, ela teria a chance de ser tricampeã olímpica. E aí a Jennifer Surr se aproveitou da situação, deu um estímulo diferenciado, porque a Jennifer Surr depois bateu o recorde mundial indoor na temporada seguinte, já agora no mês de fevereiro. E a Jennifer Surr chegaria aqui como uma grande favorita. Só que quem ganhou a Diamond League ano passado foi a Silke Spiegelburg, a alemã. E quem vem liderando a temporada agora é a cubana. Salto com vara feminino não tem uma absoluta, então é bem complicado, né? A Yarisley Silva fez 4,90 e é a que vem saltando mais constante, vem vencendo etapas, medalhando em todas. No masculino isso não acontecia até então, né? Talvez isso tenha sido o primeiro momento em que o Lavillenie precise despertar que ele não é único na prova, né? Você diz, né? Que exatamente. O Cleberson até falou o seguinte, que essa derrota pode ser terapêutica. Ele talvez tenha preparado para ganhar o Mundial. Talvez ele tenha ganho o Mundial aqui, porque ele pode ter, pode ser. Nesse momento, falado assim, ó, eu preciso botar o pé no chão, né? E fazer uma corrida realmente mais... Porque ele tem feito saltos espetaculares. E essa evolução do Augusto? Leva nessa prova o Augusto a que patamar para o Mundial? Pois é, ele está entre os 10 do mundo já faz um bom tempo, né? Bateu o recorde sul-americano 2 vezes, está consistente nos resultados. Acima de 5,60 ele salta toda hora. Ano passado o melhor resultado dele era 5,45. E aí ele abriu a temporada já no indoor muito bem, quebrou recorde, sul-americano também. O Fábio também vinha muito bem, os dois estavam numa disputa muito boa. Quando o Fábio se machucou e não pôde mais competir, o Augusto foi enviado para a Europa. Então ele continua competindo em alto nível com os grandes atletas. E isso acho que é o diferencial para o Augusto agora. Ele tem uma cabeça muito boa, é um menino que tem uma origem lá de Marília, né? Começou, a gente falou isso na transmissão, começou com o professor Esquilo, passou pelo professor Otaviano, até chegar no grupo do Elson e junto com o Petrov. E chegou num grupo, cada vez que ele foi passando de fase, ele foi entrando num grupo mais forte, competições mais fortes, e agora ele chegou no topo. E de certa forma, Patrick, Cleberson e Renata, ele está provando o seguinte... O intercâmbio é fundamental. Sem dúvida. Está na hora do Comitê Olímpico Brasileiro começar a fazer intercâmbio com todas as modalidades. É só pegar o modelo do César Cielo, quando ele treinava nos Estados Unidos, diante dos maiores competidores. Ele acordava às 4h30 da manhã, às 5 horas estava na piscina, olhava para um lado, tinha uma fera, olhava para o outro, tinha outro recordista. Então, você tem que trocar informação, trocar competição, participar de eventos. Porque senão não dá certo. Nós estamos à beira dos Jogos Olímpicos no Rio. Se você não intercambiar, se você não fizer esse tipo de trabalho, a gente não vai muito longe, não. No alto nível, o atleta que vence todas com tempos medianos, a possibilidade dele melhorar é muito pequena. Ele precisa correr atrás, ele precisa estar com atletas de nível mais alto para que ele seja puxado, para que ele seja empurrado, para que ele vá junto, né? O Brasil tem a dificuldade da distância, né? Qualquer intercâmbio custa caro por causa das
das viagens. Mas, enfim, hoje já dá para fazer. Mas o Marral Sugamats, que é atleta do Kleberson, ele tem participado de competições. Outro dia ele participou de uma prova, perdeu a prova, mas estava lá, estava junto com os melhores do mundo. E a gente já decidiu que agora a temporada dele vai continuar. Ele está indo para Madrid, o Band Esporte vai transmitir. A gente vai disputar uma etapa em Lucerne e a gente está indo junto dessa vez, porque ele sentiu muito de ter ido sozinho, nunca tinha viajado sozinho. E dessa vez a gente está indo junto, agora vamos juntos, né? Decidimos ir. E ele ainda está esperando, está em lista de espera em Mônaco, né? E quem sabe seria mais uma grande oportunidade. É bom que ele perca agora, que ele chegue lá e encare as grandes feras do atletismo e perca, como o Augusto está fazendo. Não ganhou nenhuma etapa ainda, mas chegar na Diamond League para ganhar é para poucos. Claro. É para poucos. E essa prata é ouro. Essa prata é sensacional. É fantástico. A prata de ouro. Realmente um trabalho que vem melhorando e o Augusto vai chegar bem no Mundial. Isso é fato. Agora, o que pode acontecer de tudo no Mundial, pode acontecer também. O Augusto pode não dar nada lá, pode acontecer. Mas ele tem uma preparação muito boa, tanto física quanto psicológica, e é um atleta muito focado. A gente percebe isso no Augusto. Ele é muito... amanhã começa Sul-Americano na Colômbia também. O pessoal do Sul-Americano estava ligado na transmissão, participou aqui ao vivo na transmissão. Boa sorte para os brasileiros. Espero que ninguém derreta lá em Cartagena. Hoje a sensação térmica estava perto dos 40 graus. Nossa. É um negócio meio insano, né? Para uma competição outdoor que exige tanto. Então, vamos só ficar torcendo aí para bater um ventinho e refrescar a situação. E por marcas que ainda possam levar mais atletas para o Campeonato Mundial ou que possam mostrar para a gente que alguns já classificados que estão lá, né? Como as nossas velocistas, Ana Cláudia, a Franciela, que consigam consolidar o seu bom momento com outras marcas interessantes, né? Não, realmente, o sul-americano, ele acabou ficando posicionado no calendário de uma maneira que não é tão estratégica para a seleção do Brasil. As grandes competições europeias estão acontecendo agora, e o sul-americano é um treino de luxo, mas é necessário. Infelizmente, o sistema brasileiro obriga os atletas a participar do sul-americano por conta da bolsa. Eles vão ter uma bolsa atleta se eles tiverem um título internacional. E a melhor chance deles conquistarem um título internacional é no sul-americano. A bolsa é idêntica se ele ganhar o sul-americano ou se ele for para o final do Mundial. Mas se o Kobe, por exemplo, tivesse alugado uma casa em alguma cidade europeia Cacá. E disputado esses eventos, uma Diamond aqui, um meeting ali, não seria mais rentável? Durante Londres, nós não tínhamos a Casa Brasil em Londres. O atletismo, assim como todas as modalidades, o Kobe precisa ter a Casa Brasil em um ponto estratégico da Europa. Para quê? Vai ter uma Copa do Mundo de judô, só tem 2 atletas em condições de ir, mas tem 4 que querem participar e estão ali brigando, mas não estão ranqueados. Pô, vamos levar os 4, eles têm onde ficar, onde treinar, onde se alimentar, e dali eles partem para as competições e voltam para lá. No atletismo, funcionaria muito bem, porque nós temos condições de mandar dezenas de atletas ao mesmo tempo para competir em várias competições de nível médio, de nível alto, né? Em Diamond Leagues, nós temos atletas já disputando Diamond Leagues. Então, é necessária essa estrutura, porque se a gente ficar pagando passagem 1 a 1, o custo é muito alto. Os nossos velejadores faziam, o Torben fazia isso. Ele pega um ponto na Europa, ali na Itália, em algum canto ali, e dali você sai para as competições. É o único caminho para você base, né? se ambientar e intercambiar mesmo, né? Quem é que ainda pode usar o sul-americano para dar um salto aí para o Mundial? Você tem alguma expectativa? Olha, no salto com vara existe uma disputa, né? Que o João Gabriel e o Thiago Braz têm um índice B, na verdade. Eles fizeram um índice CBAT, mas os dois têm um índice B, a gente já tem um índice A. E o campeão sul-americano, além do que, mesmo que ele tenha um índice B, sendo campeão sul-americano, passa a valer como índice A. Isso é uma regra da IAAF. Então, para alguns atletas, como o próprio Codó, né? Que venceu os 100 metros, ficou a 2 centésimos do índice. Ele está com o índice B, mas não tem o índice A. Ele precisa vencer o sul-americano para confirmar a participação dele no Campeonato Mundial. O Jonathan, que nós vimos hoje no salto triplo na Diamond, é um substituto natural do Jadel Gregório? Não vou dizer que é um substituto natural, né? O Jadel Gregório fez a história dele da maneira dele. Ele bateu o recorde do João do Pulo e talvez esse tenha sido um dos grandes momentos da carreira dele, mas em história olímpica ele não teve uma história olímpica tanto quanto os outros atletas do triplo tiveram. Ele teve sim medalha de prata em Mundial Indoor, teve medalha em Campeonato Mundial, mas ele nunca foi ouro, né? Então ele nunca saltou exatamente o que precisava no momento que precisou. No grande evento, né? E é o que a gente vê muito em Diamond League, isso acontece bastante. Vários atletas vencem as etapas de Diamond League, mas chegam no Campeonato Mundial, não conseguem, né? O Lavillenie é um dos poucos que venceu tudo. A gente tem aí o Andreas Thorkildsen, que venceu o Campeonato Europeu, o Campeonato Mundial e a Olimpíada em anos consecutivos, mas isso não é tão comum.
pouquíssimos atletas completam a tríplice coroa. E ainda ter o recorde mundial como tem o Davi Rudisha, né? Campeão africano, campeão mundial, campeão olímpico e recordista mundial. Tudo isso ao mesmo tempo, ninguém tem. É para pouquíssimos. Então, no Campeonato Mundial, tudo muda. Os 10 primeiros do ranking são iguais lá. Tudo pode acontecer, né? Ah, isso é muito bom, né? Deixa as competições ainda melhores. Então, para a gente concluir aqui, vamos convidar o amigo do Band Esportes para mais uma etapa no próximo sábado, né? Sábado de manhã. Paris. Sábado tem triatlo de manhã. Opa! Que é um esporte que está crescendo muito. O Band Esportes vem transmitindo o circuito mundial de triatlo. E depois tem a Diamond League à tarde, etapa de Paris, né? Às 8 da manhã teremos Kitzbühel, a etapa feminina do triatlon, e às 11h20 um masculino. Aliás, ao contrário, às 8 masculino e às 11h20 feminino. Às 15 horas, Paris, teremos Dairon Robles voltando às pistas aí. O cubano vai correr o 110, para quem gosta do 110, imperdível, né? Vai ser bem interessante. Paris vai ser bem legal. Os franceses todos vão estar, o Lavillenie, o Lemaitre, todos estarão lá. Só que o Lemaitre vai... Qual é? 100 metros, acho que ele tem um cara...